talvez uma moto ou um carro, mas o pai continua se esforçando e ele quer abençoar o filho. E aquele filho, ele é a alegria do pai, porque ele está firmado nos estudos, ele está sendo aqueles que ocupam sempre os primeiros lugares na turma, e aquilo é alegria para o seu pai. E em cada vez que aquele filho pede algo a mais, o pai fica até um tanto quanto constrangido de dizer não, porque ele diz: esse meu filho, ele está obedecendo o propósito da nossa família, ele está seguindo aquilo que eu falei para ele que ele precisa dedicar a sua vida nos estudos, e eu tenho alegria, eu falo para os meus amigos no trabalho que o meu filho vai se formar. Eu estou aqui destacando a questão dos estudos, mas você pode pegar uma outra área. Alguns pais colocam como desenvolver na igreja, ser um pregador, um pastor para o seu filho, e ele vê que o filho está fazendo os cursos, está se aprofundando. O que eu quero dizer é que existe uma prioridade, ou existem algumas prioridades que os pais querem ver aquilo nos seus filhos, e quando eles veem, eles se alegram. E aí as demais coisas que os filhos precisam, que os filhos pedem, algumas não são nem necessidades, são desejos, mas os pais têm vontade, prazer de dar. Por quê? Porque aquele filho está seguindo a sua orientação, ele está priorizando as coisas que o seu pai priorizou. Muito bem, amados, quero observar aqui, pode ser o caso de alguns. Você colocou para o seu filho uma prioridade: filho, você tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa honesta, você tem que dedicar-se aos estudos e tal, mas o seu filho não quis saber disso. O seu filho, ele sempre despreza aquilo que você valoriza. Você diz para ele: filho, você tem que valorizar a família, valorizar a sua mãe, valorizar os seus tios, as autoridades. Mas aquele filho não está fazendo isso, ele está rebelde, e ele começa a se envolver com coisas estranhas, complicadas. Mas é teu filho, você o ama, e você quer trazê-lo de todas as formas para aquele caminho que você acha o ideal para a vida dele. Mas aquele menino ou aquela menina não está entendendo isso, não está querendo, mas é filho. E de vez em quando vai lá, te dá um abraço e fala: pai, eu estou precisando de alguma coisa aí. Aí você já fica preocupado e pensando: precisando do quê? Aí ela fala: é que eu estou querendo fazer uma viagem. Você já fica todo preocupado, você já fica assim dividido. Será que eu devo dar essa viagem? Será que eu devo fazer essa vontade desse meu filho ou dessa minha filha? Porque você não tem tido uma resposta dela ou dele. Ela não está seguindo os seus ensinamentos, mas está pedindo para outras coisas. Aliás, a Bíblia fala de um filho assim, não tem o nome dele, mas ele é conhecido como o filho pródigo. Se alguém perguntar por aí, a Bíblia não relata o nome, mas quando se fala o filho pródigo, todos os crentes, todos os cristãos já sabem: é aquele moço ingrato que pediu a herança do pai e foi gastar de forma errada. O que estamos trazendo aqui, igreja, a gente poderia estar usando só a figura do filho pródigo, aquele que a Bíblia relata, mas eu sei que essa é a história de cada um de nós. Quando nossos filhos não correspondem com aquilo que nós estabelecemos como prioridade, nós ficamos tristes com eles, nós ficamos até mesmo muito tristes e a gente lamenta. Mas eles viajam conosco, eles vivem conosco, e isso nos traz sim alegria, mas a nossa alegria seria muito mais completa se eles tivessem entendido aqueles princípios que nós colocamos, da boa moral, de valorizar a família, de respeitar autoridades. Quando você vê um casal que tem filhos assim, eles são assim, parecem até inchados para falar do filho. O meu filho é assim. Aliás, os elogios chegam para eles, né? Olha, encontrei com o seu filho, que pessoa educada, jovem ainda, mas educado, sabe como se comportar. Então essas coisas são importantes. Amém, meus irmãos? Amém, queridos?
que Deus possa lhe dar filhos. E se Ele não lhe deu filhos, aliás, Ele lhe deu filhos assim, mas acabaram se desviando no meio do caminho, mas que Deus possa trazê-los de volta para esses princípios, para você olhar para a sua família e dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Você quer receber isso para a sua vida? Agora, por que tudo isto? Porque eu quero falar de Jeová Jiré. Se você ler a história de Abraão, e principalmente no capítulo 22, quando a Bíblia diz que Deus põe à prova Abraão, em algumas versões diz que Deus tenta Abraão, mas no original, a palavra no original ela é mais colocada como fazer um teste, colocar à prova. Foi traduzido para Deus tenta Abraão, mas em uma outra parte a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque tentar subentende dar algo que a pessoa não pode suportar, e Deus nunca faz isso. Tudo que Deus permite na tua vida é com a finalidade de edificar você, de te fazer uma pessoa melhor. Então não tenha medo das provas, mas com Jesus fique firme, porque todas as provas vão passar e você vai levantar a bandeira da vitória em cada área. E eu profetizo na área financeira, na área familiar, na área profissional, nos estudos, na igreja, na vida espiritual. Você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer para todos: olha, a prova veio, mas eu estava com o Todo-Poderoso, e eu passei pela prova, e eu venci a prova, e estou aqui glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Diga para o vizinho do teu lado assim, para os dois, tá bom? Prega para ele um instante. Diga para ele assim: a prova vai passar, irmão, confia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jeová Jiré é um nome muito importante. Jeová significa o Senhor que pode tudo, que independe das coisas. É o Deus que não precisa de nada nem de ninguém, mas determinou nos amar. Amém? Autoexistente, o eterno. E muitas vezes esse nome vem antecedendo a outro nome de Deus. Definimos assim: o Senhor é. Então quando você vê Jeová, está dizendo o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que independe das coisas para existir. Ele é totalmente independente. Deus é Deus, é o sumo criador de todas as coisas, não precisa de nada para ser o que é. Amém? Definimos assim: o Senhor é. E nesse tópico hoje nós estamos aqui para conhecer o Senhor provedor, Jeová Jiré, nome simbólico do Monte Moriá, onde Abraão quase sacrificou a Isaque, lugar onde foi construído o templo do Senhor, e hoje a cúpula dourada dedicada a Maomé, o principal profeta dos muçulmanos. Toda vez que você olha algum quadro de Jerusalém, normalmente está aparecendo lá a cúpula dourada. Aquele lugar exatamente era o templo do Senhor. Algumas pessoas que estão aqui, algumas outras que estão assistindo, vão lá em novembro, nesse ano, vão ver de perto, vão tirar fotografia lá. Essa é a hora da profecia, que alguns estão querendo, mas não tomam posse. Mas, amados, aquele lugar que hoje é a cúpula dourada, é uma mesquita dos muçulmanos, aquele lugar ali foi o lugar principal de toda a história de Abraão. E é naquele lugar que Abraão sobe, quase sacrifica Isaque, e naquele instante, amados, é preciso entender, eu falei no início sobre o que é prioridade, depois são as demais coisas.